Estamos falando sobre o catolicismo romano. Está surgindo o catolicismo. Constantino deu a liberdade religiosa, o Edito da Paz. O cristianismo agora é religião oficial do Império Romano. E aí aqueles templos que pertenciam ao paganismo, eles são agora cedidos para a igreja. Olha só o perigo. Porque já tinha lá um problema, que é o problema da idolatria. Conforme os mártires foram morrendo, os cristãos eles foram guardando as relíquias desses mártires. A casa deles, o chapéu, a roupa, sabe, a cama. Foram guardando as relíquias desses mártires. E alguns padres ou pastores, eles ensinavam o quê? Que através daquelas relíquias acontecia milagre. E as pessoas devotas pegavam e acreditavam naquilo, iam no túmulo dos mártires, faziam rezas àqueles mártires em nome deles. E querendo ou não, existe um lado dentro da religião, do fenômeno religioso humano, que acontece coisa misteriosa mesmo, milagre, acontece. Se é de origem divina ou se não é de origem divina, a gente vai discutir ainda, porque eu estou pedindo já para providenciar a matéria de ética para a gente. A gente vai discutir isso. Então você vai lá no túmulo de São Policarpo e você faz uma oração a Deus em nome de Jesus e pede que São Policarpo leve as tuas orações para Jesus. E aquilo que você pediu acontece na sua vida. Aquela graça vem para você. É de origem divina? São Policarpo, a gente sabe que ele foi um mártir cristão. Ele foi um mártir. E em nome dele agora eu recebi uma graça. Eu recebi uma bênção em nome dele. Porque ele, de acordo com a fé católica, só morreu o corpo. A alma foi elevada às alturas e alcançou um estado de graça, esse é o ensino católico. Ele está num estado de graça em que ele pode ouvir as orações daqueles que chamam o nome dele. São Policarpo, São Irineu, Justino Mártir, Pedro, Paulo. Olha só, isso é um negócio sério por causa que você está sofrendo perseguições. E você faz uma reza, uma oração, uma petição. Recebe aquilo que você pediu em nome daquele mártir. Recebe uma cura e se espalha depoimento, testemunho. Olha, escuta, eu estive lá na cova de São Pedro, por exemplo, tá? Estive na cova de São Pedro lá, eu fiz uma petição e eu recebi. Eu vou também. Olha só como que está o catolicismo. Outros padres ensinavam que isso não deveria ser feito, porque era o culto aos mártires. Surgiu o culto aos mártires. Literalmente, tá? Invocando-se o nome dos mártires. Culto aos mártires. E surgiu o culto às relíquias também. Quando Constantino deu paz para a igreja, por assim dizer, paz política, né? Não vai ser mais perseguido. Esse lado do cristianismo surgiu mais forte ainda. Surgiu muito mais forte ainda. E agora aqueles templos que eram o templo de Júpiter, o templo de Urano, o templo de Saturno, vieram para a igreja. E os bispos e os padres e os pastores começaram a administrar esses templos. Só que como que você vai tirar as pessoas que são da idolatria para fora do templo? E aquelas estátuas? Ao invés de eles expurgarem a idolatria, limparem, varrerem, começou a acontecer uma adequação. A estátua que era a estátua de Vênus, por exemplo, já não é mais de Vênus, é de Paulo, por exemplo, tá? É de Paulo, é de Maria, é de Catarina, o nome de alguma mártir lá. E foi sendo assimilado a ideia de que os mártires cristãos poderiam ser representados por estátuas. E os anjos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, por estátuas também. Os profetas por estátuas também. Só foi mudando a fachada, sabe aquele negócio sob nova direção? Só foi mudando a fachada. Tira o sacerdote de Atena e coloca o sacerdote de Cristo. Tira a indumentária do sacerdote da sacerdotisa de Atena e coloca agora uma estola de padre. Foi sendo mudado. É aqui que tem todo aquele germe da idolatria. A idolatria por causa que as pessoas vieram já desse cristianismo que está distorcido, contrário ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento não autoriza você fazer nenhuma oração a não ser em nome de Jesus Cristo.
nem a Maria, nem a Pedro, nem a Paulo, nem a João, nem nome de nenhum mártir. O Novo Testamento não autoriza isso, só que está dentro da fé popular, e por estar dentro da fé popular, vem parar dentro da fé evangélica também. O que acontece em nossos dias. O cidadão, ele é um apóstolo, e aí ele pega e ele unge o lenço. Ele unge o lenço e fala: leva o lenço para a tua casa. Você só deixa uma oferta aqui no altar. E a pessoa realmente dá o testemunho depois. Escuta, depois que eu coloquei o lenço seu na testa do meu filho, que estava no hospital, o meu filho saiu do hospital. O que você vai fazer com isso agora? Porque o camarada pegou o lenço e levantou em nome de Cristo e consagrou lá 5.000 lenços, em troco de alguma oferta que você vai deixar no altar. E dos 5.000, pelo menos 500 pessoas vêm dizendo que porta de emprego se abriu, doença foi embora, sabe? A pessoa estava em depressão e agora não está mais em depressão. E o casamento estava sendo destruído e agora o casamento está voltando. Eles chamam esse lenço aí de ponto de contato. E o que você vai fazer se realmente a pessoa pega a rosa vermelha, leva para casa e a rosa murcha na casa dela e tinha uma maldição lá e agora não tem mais maldição? As discussões acabaram mesmo. Tinha discussão direta, agora não tem mais discussão. O que você vai fazer com essas pessoas aí que estão dando depoimento de que está acontecendo alguma coisa dentro dos movimentos evangélicos mesmo? E a vassoura que foi ungida, e o pãozinho consagrado, e a aliança que você coloca na mão, e a correntinha que você levou para casa. Existe uma denúncia dos pregadores protestantes hoje, mais protestantes, tá? De que está acontecendo um neocatolicismo na igreja evangélica brasileira. Neocatolicismo. Esse neocatolicismo é o catolicismo voltando com outro nome. Olha aqui, ó. Não é o mesmo nome? Aqui está em grego, católica. Aqui está em português, universal. Aqui está em igreja, em português, mundial. E por aí vai. Pode notar que todas as igrejas que estão surgindo agora, elas são apostólicas. O pessoal já não é mais chamado de pastor, são chamados de bispos e apóstolos e profetas. Tudo menos pastor. Tudo menos pastor. Porque pastor é ralé, entendeu? Pastor qualquer igreja tem. A minha igreja tem apóstolo. A minha igreja tem bispo. A minha igreja tem profeta. E vai falar sobre o profeta, o apóstolo e o bispo dessa igreja para você ver. Você comprou briga com o irmão. Porque ele tem um depoimento de fé. Ele tem um depoimento digno. Não é a igreja que fica aprofundando em teologia, entendeu? Perdendo tempo com teologia, como eles dizem. Não. É uma igreja que tem pregação. E quais são as pregações? Do Rio Jordão, do Mar Vermelho, as muralhas de Jericó, o azeite da viúva, sabe? E essas são as pregações. Você pode notar que as pregações são de Antigo Testamento. Então acontecia antes e está acontecendo agora. Quando aconteceu antes, surgiu o catolicismo. Agora está surgindo o neocatolicismo. O neocatolicismo que é uma volta a essas superstições da antiguidade. Mas não é tudo negativo também, tá? Só que assim, a gente tem muita queixa contra a formação do catolicismo. A gente tem bastante queixa mesmo, tá? Porque aí Constantino ele publica o Edito da Paz e surgem aquelas pessoas que foram perseguidas durante todos esses anos. Quando essas pessoas que Constantino dá a paz, que agora tem templo, ó que maravilha, hein? Agora tem um templo, não tem mais perseguição. Agora tem lugar para a gente sentar, não precisa ficar mais nas catatumbas, sabe? Agora a gente pode colocar as tochas nas paredes, não tem mais que ficar levando a tocha na mão. Agora a gente pode fazer o culto no domingo de manhã, não precisa mais fazer de vez em quando. Agora está oficializado, muito mais tranquilo. E aquelas pessoas que haviam negado a Jesus, adorado os ídolos, se prostrado diante da estátua dos Neros. Esse pessoal pegou e falou: agora a gente quer voltar. A gente quer voltar, vamos voltar, agora que está em paz. Aí surgiram os seguidores de Donato, principalmente na África. Os seguidores de Donato falam assim: como que é? Voltar? Vocês apostataram, negaram Cristo, denunciaram os cristãos, vocês entregaram as igrejas, dizendo aonde que estava tendo culto. Agora que está tudo de boa, vocês querem voltar? Não vão voltar não. Não vão voltar. Aí surgiu uma controvérsia chamada controvérsia donatista. Os donatistas recusam perdão aos apóstatas. Não vai ficar tudo de boa não. Mas a gente quer voltar de qualquer maneira. Aí eles estabeleceram um ritual
chamado homoloxogeses. Olha que nome difícil. Homoloxogeses. É só você lembrar lá de uma coisa que está sendo homologado, tá? Nós vamos homologar para vocês voltarem. Quer voltar para a igreja? Tá bem. Aí colocou lá uma série de penitências que eles tinham que fazer para provar que eles estavam arrependidos de verdade. Se você não passar pela homoloxogeses, que nome difícil, né? Quase enrola a minha língua aqui. Quase que não desenrola mais. Se você não passar pela homoloxogeses, você não vai ser cristão nunca. E os donatistas, eles colocavam essas restrições e o camarada não passava de jeito nenhum. É para não aceitar de volta aquele que é um apóstata. Se a gente reclama hoje da disciplina, se a gente reclama hoje a gente não fala excomunhão, né? Só fala que foi desligado do rol de membros. Se a gente já reclama disso hoje, imagina naquele tempo, que não voltava de jeito nenhum. É para dificultar mesmo. Você pensa que é de graça? Ir lá negar Jesus, entregar a igreja e depois voltar de graça? Não vai voltar não. Teve a controvérsia donatista. E aí, qual seria o nosso ponto de vista sobre isso? Aceita de volta ou não aceita de volta? Afinal de contas, o perdão ele é gratuito. Os protestantes dizem, a salvação é pela graça, é pela fé somente. Não adianta você colocar penitência. Não adianta colocar disciplina. Ou perdoa ou não perdoa. Ou deixa dentro da igreja ou desliga do rol de membros. Isso aí é doutrina protestante. E aí, como que a gente vai tratar as pessoas que caíram da fé, apostataram da fé, negaram Jesus, foram dar aquele passeio legal lá no mundo e ainda se tornaram perseguidores dos cristãos, agora querem voltar de boa? Eu estava numa aula sobre ética hoje, aí a discussão que eu estava com o pastor lá é justamente saber assim, por que nós evangélicos facilitamos tanto o perdão dos pecados das pessoas? Por qual razão a gente facilita tanto assim? Como que uma pessoa pode passar 40 anos na igreja e no último dia ela pode perder a salvação dela? E o outro passa 40 anos no mundo e na última hora se arrepende e vai para o céu. Por que a gente facilita tanto? Será que esse é o entendimento que vem do Novo Testamento ou é a gente que inventou essa doutrina? Porque os cristãos antigos não entendiam que era tão fácil assim para você ser cristão. Primeiro, você tem que suportar a perseguição. Segundo, você tem que estar de acordo com as escrituras, com os pais da igreja. E terceiro, se você caiu, você apostatou. Você perdeu o Espírito Santo. Perdeu o Espírito Santo, não vai receber de volta. Quer dizer que era muito mais difícil ser cristão na antiguidade, por esses critérios aí. E agora, o que a gente vai fazer? Vai facilitar ou vai deixar do jeito que está? Para ver como é que fica. Bom, nesse mesmo tempo que você tem aqui os donatistas negando o perdão, surgem os chamados monofisistas também. Porque tem um problema teológico. Qual que é o problema? Quando você está sendo perseguido, a sua única preocupação é salvar a sua vida. Você não tem tempo para ficar fazendo discussão teológica, né? A igreja está passando por uma crise, vamos salvar os irmãos. No meio da perseguição, o que vale realmente é o calor humano, o abrigo humano, o abraço humano. Não importa a igreja que tu és, entendeu? A gente não está tão preocupado assim. Só que quando a gente está em tempo de paz, aí vem as discussões, que são as discussões teológicas. Quando veio a paz para a igreja, que o nosso problema agora não é mais se esconder de Roma, aí aquele pessoal que pensa diferente começa a aparecer muito mais. Eles vão dando a cara a tapa, ou melhor, eles vão vindo à luz. Quando está todo mundo sendo perseguido, fica todo mundo aqui ó, de moita, né? Porque se eu falar que eu sou donatista, aí vão me achar. Se eu falar que eu sou montanista, vão me achar. Se eu falar que eu sou monofisista, vão me achar. Então, eu me escondo. Sou nada, entendeu? Sou cristão, sou crente com todo mundo. Agora que estou em paz, opa, eu sou um cristão, aí você levanta a sua bandeira. Foi isso que aconteceu na história da igreja. Assim que veio a paz, aí começou a aparecer um monte de movimento cristão que pensava diferente do outro. Vocês perceberam só? Deu para pegar bem a ideia? Agora que tenho paz, agora eu vou falar aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo. Mas se estivesse sendo perseguido, porque é o que acontece na Etiópia. Na Etiópia, você chega lá como cristão, só tem um detalhe. A Etiópia não é o melhor dos mundos para você ser cristão. Simplesmente não é. Aliás, a África não é o melhor dos mundos para você ser cristão. Os muçulmanos estão lá, os feiticeiros estão lá, sabe? A África não é o melhor dos mundos. Você está na Etiópia. Chega lá, religião.
cristão. Não interessa se você é pentecostal, neopentecostal, católico, jacobino, não importa. Você é cristão. E lá você anda unido, lado a lado, com todo tipo de cristão. Porque você é contado assim. Vocês entenderam? Só a gente lembrar um pouquinho lá da nossa aula de missões. Chega lá, o importante é saber se você é cristão mesmo. Se você traz crucifixo ou não, se é Bíblia ou não, se está usando bata ou não. Isso aí não importa. Importa que você é cristão. Isso lá na Etiópia. Aqui não, aqui a gente já logo distingue, né? Aquele dali é um católico romano, aquele dali é um pentecostal. E esse aí é um cristão frio da igreja presbiteriana. Aquele dali é um barulhento do puleiro de Jesus. Porque aqui tem paz. Então aqui dá tempo da gente discutir picuinhas. Aqui dá tempo da gente entrar em conflito e voar na garganta do outro. Mas num lugar perseguido, faz isso para você ver. Se você entregar um cristão católico lá no país, que nem eu falei aqui, você vai também, filho, porque para eles não tem diferença. Se você entrar em intriga lá com um adventista, não vai só para o adventista, só para o adventista e para todo mundo. Porque não basta vocês estarem no nosso país com a religião que não é a nossa e vocês ainda estão brigando. Então é o seguinte, traz os dois aqui. Sabe aquele pai que pega os filhos e bate nos dois, no certo e no errado? Percebeu? A história da igreja amadurece a gente por causa disso. Vamos em busca da unidade? Vamos. Em busca da uniformidade? Não conta comigo. Se for em busca da uniformidade, não conta comigo. Eu não quero saber de uniformidade. Porque uniformidade é fascismo. É tirar de você a liberdade que você tem. Vamos em busca da unidade? Vamos. Essa unidade ela vai ter que acontecer numa outra esfera, num outro nível do diálogo. É saber se você é um ser humano. Porque quando Cristo contou lá como vai ser no juízo final, Mateus capítulo 25, ele disse assim, naquele dia o rei reunirá todos diante de si, apartará uns dos outros os bodes das ovelhas, e dirá às ovelhas que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que... Aí que Cristo falou? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e você me abrigou, estava na prisão e foste ver-me. Então dirão os justos, quando foi, Senhor, que tivemos isso? Quando fizesse a um desses pequeninos. Fala se é presbiteriano, fala se é batista, fala se é católico, fala se é valdense. Não, pequeninos meus discípulos. Como assim meus discípulos? Será que tem discípulo católico? Será que tem discípulo presbiteriano, batista, luterano? Será que tem valdense, petrobruciano, jacobino, jansenista? Porque cada cristão, irmão, está debaixo de uma bandeira. Tem coisa que nos une e tem coisa que nos separa. Tem coisa que a gente pode dar a mão e andar perto e um com o outro. Tem coisa que de jeito nenhum. Agora, Agostinho, tá? Que os católicos chamam de Santo Agostinho, ele tinha uma frase. E essa frase aí é sempre repetida pelos estudantes de teologia, tá bem? A frase dele é o seguinte: para as coisas essenciais, nós temos a unidade. Essenciais, nós temos a unidade, pensamos igual. Para as não essenciais, nós temos a liberdade. Você tem que ter liberdade, porque não é essencial, não está definido, não está discutido. E para as demais coisas, quando a gente não tem nem essencial e nem essencial, e para as demais coisas que a gente não entra no acordo de jeito nenhum, Agostinho dizia, aí nós temos o amor. Esse cara é um poeta, né? Isso é uma frase bonita, né? Para as coisas essenciais, temos a unidade. Para as não essenciais, nós temos a liberdade. E para as demais coisas, nós temos o amor. A gente não entrou num acordo, mas eu não sou teu inimigo, eu não vou explodir tua casa. E não vou virar as costas para você. E não vou te perseguir no emprego e não vou te entregar. Porque é não essencial, e o amor ele supera todas as coisas, né, irmãos? Todas as coisas. A linguagem do amor é uma linguagem universal. E é a fé cristã que fala do amor ao inimigo. Fala do amor ao inimigo. Cristo colocou o nível mais difícil de amar, justamente porque se você ama o teu inimigo, não tem ninguém que você odeia. Ninguém que você persegue. Que você coloca um X nas costas, né? Eu vi um pastor uma vez falando o seguinte, olha, anda falando aí que tem crente, eu já ouvi falar de crente aí que tem um caderninho preto,
que colocou o nome da pessoa no caderninho preto. Você está na minha lista negra, hein? Aí o pastor falou o seguinte: irmão, crente não tem lista negra, irmão. Você é crente. Que é lista negra? É X nas costas. Cristão, se a pessoa discorda de você, não concorda com você, você deve o amor a ela. Não é o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amais uns aos outros. Aí é o Evangelho. E falta muito, né? Em alguns aspectos. Por isso, quando os donatistas estão recusando perdão aos apóstatas, a gente tem que perguntar se eles estão passando pela regra do amor. Tá bom? Quando os montanistas eles querem cortar a igreja em dois, igreja do Espírito e igreja da carne, a gente tem que perguntar se eles estão passando pela regra do amor. Tá? E quando os monofisistas estão negando a dupla natureza de Cristo e estão dividindo a igreja, se está passando pela regra do amor também. E aí eu pergunto para mim se eu estou passando pela regra do amor também.